O trabalho a seguir é o resultado de décadas de exaustiva pesquisa científica envolvendo centenas de pesquisadores da UFZ, a Universidade Federal do Zap. O tema, é claro, não poderia ser outro: uma cuidadosa retrospectiva sobre a evolução dos direitos das mulheres. Seguiremos os fatos históricos desde o início da humanidade, passando pela controversa Idade Média, analisando a Idade Moderna e chegando, por fim, ao ano de 2021, onde, você bem sabe, tudo é empiricamente perfeito. Quando um cometa já havia exterminado todos os nossos conterrâneos dinossauros, e o que hoje chamamos de mundo ainda era um desajeitado amontoado de células, as células macho decidiram que eram superbactérias, resistentes a altas temperaturas e a ambientes hostis, enquanto as células fêmeas não passavam de frágeis protozoários, responsáveis exclusivamente pela perpetuação da espécie. Assim, nasce o sistema de opressão da mulher e de tudo que advém dele, do patriarcado às letras de funk carioca. Avançando no tempo para fins metodológicos, já que nosso amontoado de células não fez nada de muito importante durante todo esse tempo, além de se reproduzir loucamente, um longo processo evolutivo transformou as nossas pequenas superbactérias em humanoides completos, os neandertais. Não eram bonitos, mas já sabiam fazer algumas coisas que temos em nossa cultura até hoje: armas, utensílios e, é claro, violência doméstica. Quando o homem neandertal levantou a mão para a mulher neandertal por causa de um jogo banal, aí surgiu o primeiro caso de feminicídio. Quando achamos que o homem não poderia escalar ainda mais a cadeia evolutiva, eis que passamos de meros neandertais para complexos e importantes Homo sapiens. Ao nos estruturarmos em sociedade e, consequentemente, precisarmos de regras, o inteligente Homo sapiens não ignorou as necessidades femininas ao criar um sistema de leis. As primeiras leis dedicadas às mulheres Homo sapiens já previam a instituição casamento, um avanço importante para a organização das sociedades humanas. O consentimento não era parte da equação, mas estamos falando, é claro, da pré-história, e consentimento, como sabemos, é um conceito puramente moderno. Dois 2000 anos atrás, quando as mulheres romanas utilizavam chumaços de lã mergulhados em leite para a absorção do sangue menstrual, descobrimos um fato curioso. Documentos indicam que uma misteriosa doença causou a morte generalizada nos rebanhos de ovelhas do país, obrigando as mulheres a utilizarem outros métodos. Na falta de lã, foram utilizados miolos de pães, jornais, panos, e aquelas que não podiam pagar precisaram ficar em casa. As mulheres pobres e as que cumpriam penas nas fétidas masmorras foram as mais afetadas pelas mortes súbitas das ovelhinhas. Avançando com as nossas pesquisas, 2500 anos atrás, um rito religioso incomum foi registrado em antigos documentos resgatados em ruínas de pequenas cidades. A passagem da infância para milhões de meninas no mundo antigo requeria muito mais do que assoprar velhinhas num bolo. Ainda na infância, muitas crianças tinham seus órgãos genitais mutilados, sem anestesias ou qualquer tipo de higiene. A prática era amplamente realizada em inúmeras sociedades da Idade Antiga e representava não só um costume, mas também o controle da sexualidade feminina e uma forma de pressão para a integração dos grupos sociais formados por mulheres. Não há registro da prática nos dias de hoje, vistos inúmeros mecanismos de proteção internacional de direitos humanos. A chegada da Idade Média registrou não só a venda de inúmeros terrenos no céu, mas também a consequência de uma grave pandemia ao redor do globo. A peste aterrorizou a população e se espalhou rapidamente no terreno fértil da anticiência e da histeria religiosa. O temor pela doença causou o isolamento das pessoas, que naquela época não sabiam que a doença era propagada pelas péssimas condições sanitárias das cidades.
Esse quadro agravou a situação das mulheres que sofriam violência doméstica. O Homo sapiens substituiu o Neandertal, mas a herança da violência de gênero supera as barreiras da evolução. Presas com seus agressores, muitas mulheres da Idade Média precisaram lidar não só com uma doença mortal, mas também com o medo constante de serem mortas por seus próprios companheiros. Superada a peste, surge outro obstáculo. Aproveitando que o poder ainda não era consolidado por um Estado soberano, como nos dias atuais, um grupo radical emergiu do caos causado pela pandemia para destilar ódio e terror contra as mulheres. Nossas pesquisas indicam que após tomar o controle de inúmeras cidades, o grupo negou liberdade de movimentação, vestuário, educação e trabalho para as mulheres que residiam nas áreas dominadas. O resto do mundo assistiu de perto às graves violações de direitos humanos durante a permanência desse grupo no poder, mas pouco fez para intervir. O nosso salto no tempo agora vai ser para a Idade Moderna. Com todos aqueles vestidos enormes e reis todos poderosos, o nosso objeto de estudo não poderia ser outro senão a corte francesa. Ali, um caso em específico nos chama a atenção. Um dos maiores nobres franceses, conhecido pelas grandes obras e pelo grande prestígio em Paris, foi acusado por inúmeras mulheres de assédio e abuso sexual. As acusações chocaram o mundo inteiro, o que criou um movimento de mulheres que resolveu não mais se silenciar diante do assédio de pessoas importantes no cenário mundial. Ainda na França, durante a Revolução Francesa, guilhotinar a monarquia não resolveu o problema por si só. Já não bastasse a população não ter pão para comer, as mulheres precisavam assistir à classe política fazer pouco caso de suas dores e mazelas. Quando o índice de violência doméstica na França era mais alarmante do que nunca, um importante representante girondino aproveitou a ocasião para se reunir com homens condenados pela lei após agredirem suas companheiras, utilizando do argumento de que era necessário se ouvir o outro lado da história. A declaração não surpreendeu a população, que já estava acostumada a ouvir absurdos misóginos do principal líder girondino desde o início da sua carreira política e ver seus direitos em constante ataque. Na França revolucionária, nenhum manifesto se tornou mais palpável do que aquele trazido pela ativista popular Simone de Beauvoir, ao questionar as deliberadas ações dos líderes girondinos contra as mulheres. Basta uma crise política, econômica e religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Precisando ignorar outros incidentes em nossa pesquisa e seguindo adiante para tempos mais recentes, em 1940 o mundo literalmente explodiu em uma guerra mundial. Com os homens lutando na guerra, os países necessitavam da mão de obra de mulheres e crianças dentro das fábricas para que a produção não estagnasse. Mas não foi apenas o trabalho das mulheres a ser controlado por homens brancos de terno. Em 1940, se uma mulher quisesse controlar o próprio útero e decidir não ter filhos, ela precisava da autorização do marido. A pergunta que fica é a seguinte: como conseguir a autorização de um soldado com localização desconhecida? A determinação precisou ser prontamente revogada, já que era impossível recolher a assinatura de alguém que provavelmente sangrava em alguma floresta ao norte da Alemanha. Felizmente, o homem evoluiu o suficiente para deixar todos esses acontecimentos para trás e construir uma sociedade tolerante e indubitavelmente respeitosa para com os grupos vulneráveis. Em 2021, chegamos ao ápice da nossa árdua escalada como espécie e também como sociedade. A conclusão de nosso trabalho de longos anos de muita pesquisa e observação empírica é que Darwin estaria completamente orgulhoso do que nos tornamos como espécie do gênero humano. As mulheres estão mais felizes do que nunca e podem finalmente andar na rua sem medo de serem mortas e jogadas num matagal. Podem escolher seus companheiros sem o receio de serem violentadas em suas próprias casas.
Conseguem, finalmente, acumular seu próprio patrimônio sem pensarem ao colocarem as cabeças no travesseiro se poderão algum dia retomar o controle de suas vidas financeiras. Têm relacionamentos saudáveis, onde não são desacreditadas, agredidas ou taxadas como loucas. São aproximadamente 51% da política e não têm seus direitos delegados a homens sênios de terno, palavras difíceis e prestígio. Os registros de nascimento sempre são redigidos constando o nome do pai, e as grandes empresas têm cada vez mais mulheres em cargos de chefia. Se pudéssemos, porém, apontar um único ponto a ser melhorado, um ponto insignificante, quase ínfimo, é pedir para que, quando estivermos falando, os homens parem de nos interromper.